quem entra em campo hoje pela Libertadores é o Flamengo e também o Palmeiras. O Flamengo, Mauro, vai com muitos desfalques, né? São pelo menos 8 desfalques confirmados. Bruno Henrique vai pro jogo. Pedro poupado. Gabigol segue suspenso. Cebolinha está com lesão. Luiz Araújo até pode ser utilizado. Enfim. Léo Pereira, Alan, Pulga. Alan, Arrascaeta. Isso faz parte de uma estratégia do Flamengo. Você postou no seu blog. Isso. Varela. Você postou no seu. Exatamente. São 8 desfalques ao todo. Você postou no seu blog que o Flamengo e a altitude realmente não se dão muito bem, né? O Flamengo perdeu a maioria dos jogos. É um texto do Mauro. O Flamengo volta a atuar acima de 3.000 metros, onde perdeu as 2 vezes que jogou lá. Poupar jogadores ou fazer um outro tipo de time é uma estratégia do Flamengo? Tá certo isso? O jogo vai dizer, né? Mas a pergunta que eu faço se fosse um jogo mata-mata, Flamengo e Bolívar, tá? Digamos, quarta de final, nem vou falar semifinal, quarta de final da Libertadores, seriam poupados esses jogadores? Não. Eu duvido. Assim, eu acho que está acontecendo uma situação no Flamengo que, assim, é óbvio, ninguém aqui é ignorante, idiota, para desprezar os conhecimentos científicos que são utilizados no futebol atual para você definir a condição de um atleta, se ele deve jogar ou não. Mas está me parecendo um pouco exagerado isso aí. Todo mundo está com algum problema, se pensa de uma hora para outra. Domingo, a ausência entre os titulares do Pedro e do De La Cruz. Agora o Pedro está fora do jogo, não viajou. Quer dizer, o que está vendo? Será que se a comissão técnica do Flamengo fosse formada por outros profissionais, ainda nem o técnico, digo aqueles que o acompanham, né? Preparação física, fisiologia, médicos, etc., que o Tite diz que ele define em função dessas informações que ele recebe. Se ele trabalhasse com outros profissionais, será que a estratégia seria igual? Eu não acredito. Cada um tem uma estratégia. Qual é a correta? Né? Tirar tanta gente do time assim, será que todos eles estão em condições de miséria que não podem viajar e participar de um jogo de futebol? É, no mínimo, curioso. Claro, de repente o time consegue um resultado, o resultado é sempre o que define tudo, né? Vocês vão dizer que foi uma estratégia mirabolante. Mas é, no mínimo, algo estranho. Estranho. Essa quantidade de jogadores que sequer viajaram. Assim, eu não tenho condições, obviamente, de discutir nesse terreno, mas eu posso questionar, e estou questionando, se fosse uma outra comissão técnica, se seriam os mesmos critérios científicos para definir o corte de tantos jogadores de uma vez só. É um time totalmente mutilado, descaracterizado. Né? Vai jogar o Rossi, deve jogar o Wesley e Vinha nas laterais, a zaga pode ter, sei lá, Léo Ortiz e Fabrício, ou Davi Luiz e Fabrício, eu acho que deve ser o Léo Ortiz, já jogaram juntos no Bragantino, inclusive. No meio campo tem Igor Jesus, De La Cruz, Gerson, talvez Vitor Hugo, Lohan, Bruno Henrique, pode ser esse o time. Dá para ganhar? O Flamengo, no tempo do Zico, não ganhou lá. Então, nos anos 80, jogou lá e perdeu. Lá é sempre difícil. Eu acho que o importante no jogo de hoje é ser um jogo para ficar com a bola. A bola corre, o jogador não. E ter a bola. Se deixar o Bolívar acelerar o jogo, é um problema. O jogo na altitude, eu imagino que sempre deve ser assim. Você tendo condição técnica de se impor e segurar a bola e desacelerar o ritmo do jogo, melhor. Não vai conseguir isso o tempo todo, mas deve tentar. Acho que é a maneira mais razoável. Se vir entrar numa correria, daqui a pouco a vaca vai para o brejo. É um jogo extremamente perigoso. O Bolívar é o líder do grupo, mas também vive um momento crítico, porque há uma semana menos de uma semana, foi eliminado do Campeonato Boliviano pelo San Antonio Bulu-Bulu, um time pequeno, dos mais modestos times do futebol boliviano lá, os orçamentos mais baixos. Bolívia é o time que tem mais dinheiro, elenco mais caro, né? E também muito pressionado os jogadores pelo resultado. Então o adversário também vem nesse momento, né? A torcida vai querer de qualquer maneira uma vitória e a manutenção da liderança da chave, lembrando que o Bolívar no ano passado eliminou o Atlético Paranaense e o jogo de volta foi em Curitiba. Então é um momento de cuidado, mas é uma estratégia, sei lá, parece uma loucura isso aí, assim. Tanto jogador de uma hora para outra, aí você usa vários argumentos ali com termos científicos, médicos, né? E aí não se discute isso, depende, tudo se discute. Quem nunca pensou assim, foi num médico, não gostou do diagnóstico de alguma coisa, não foi ouvir uma segunda opinião médica? Pode existir segunda opinião, de preparador físico, de médico, de fisiologista, de técnico, né? Enfim, acho no mínimo estranho, mas vamos esperar para ver o que vai dar. Se o Flamengo vencer, todo mundo vai achar lindo. Mas eu acho que o Tite se coloca numa situação que ele pode, se o Flamengo perder jogando mal hoje, o que ele vai tomar de pancada, que ele vai ser criticado, não vai ser pouco, não. Não entendi esse radicalismo todo.
É o pragmatismo levado às últimas consequências, o Casão. Contra o Palmeiras foi a mesma coisa. O De La Cruz, por exemplo, só entrou no final, e era um jogo muito importante, conseguiu até o resultado, legal, beleza. E esse jogo não é um jogo qualquer, né? Porque se o Flamengo perde, se o Bolívar vence, ele vai para 9 pontos. Para o Flamengo alcançar, não vai ser mole, porque o Flamengo vai ficar com 4. O Flamengo corre o risco de não ser o primeiro do grupo, por exemplo, se isso acontecer hoje. É um jogo de risco. O Tite arrisca, pragmaticamente arrisca, né? Vai lá jogar contra o Bolívia, The Strongest, tem problemas, é como o Mauro falou. O grande time do Flamengo dos anos 80 foi lá e não conseguiu vencer. Então é um jogo muito complicado. Agora, o que incomoda, na minha opinião, o flamenguista em relação ao Tite é que o Flamengo tem um histórico da cultura, da escola flamenguista, do time técnico, que joga bem, um time que encanta. Não é um time que só ganha, é um time que encanta. Tanto que os times que ficam na cabeça do torcedor é aquele de 81, 78, 79, 80, 81, 82, 83, enfim, aquele lá, e o de 2019 com o Jorge Jesus, que são times que jogaram bem e foram campeões. O Flamengo foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni também no outro ano, e não é falado. E eram os mesmos jogadores, mas não é falado, porque não conseguiu jogar como jogou o ano anterior, o Jorge Jesus. Então, assim, a escola do Flamengo é essa, o espírito do torcedor flamenguista é esse. E o do Tite não é. O do Tite não é esse o espírito. A visão do Tite de futebol não é essa. É uma coisa. O Tite. O Corinthians foi campeão da Libertadores ganhando por 1-0, 1-0, 1-0, sabe? Defensivamente sempre muito bem, e vai lá dar uma esticada, faz um gol. É assim o estilo Tite. Em São Paulo, que está no meio do caminho entre o Sul, que é mais jogo duro, jogo pragmático, um jogo que o Tite é gaúcho, daquele estilo do Tite. São Paulo tem uma mescla, também é um futebol que gosta da marcação, mas também gosta de futebol jogado, que teve grandes times no passado, todos que jogavam muito bem. Mas o Tite chegou aqui, ele conseguiu fazer o Corinthians ser campeão dessa maneira. O único time que encantou, o único time do Tite que encantou do Corinthians foi aquele de 2015. 2015 o time jogou bem, porque os jogadores eram bons, eram muito técnicos, né? Então isso daí está incomodando muito o flamenguista, na minha visão, né? Na minha visão. O torcedor quer que o Flamengo seja campeão, tem time para ser campeão, o Tite tem um elenco na mão gigantesco, mas também quer que o Flamengo jogue bem, que o Flamengo tenha um futebol encantador. E não é com o Tite, né? O Tite não tem essa. O Tite não se preocupa de ter um futebol encantador. Eu tinha pedido falar do 1.200 likes, já chegamos em 1.900. Então, temos tá tempo, ainda tem o rock and roll do Casão. Então, portanto, vamos chegar em 2.300 até o fim do programa, quando o Casão vai mostrar a sua dica, sua pérola do rock no final. Mas, Mauro, ainda sobre o Flamengo, outro dia você falou, é um processo, o Flamengo, o Tite, mais o Malemar acabou de chegar, ou chegou outro dia, está acertando, o time pode evoluir. O que fica um pouco na cabeça de torcedor será que a evolução vai ser sempre um time que vai ser no extremo do pragmatismo? Isso eu também concordo com você, não combina com o Flamengo, não combina um pouco com o espírito do que é o Flamengo e tal. Mas as vitórias, elas muitas vezes são redentoras, né? A pergunta não dá para o Flamengo jogar mais? Não melhor, mas de um jeito mais vistoso? Você acha que esse momento deve chegar? Pode chegar? Eu acho que deve chegar. Eu não acho que o Tite não vai alcançar um nível de futebol mais elevado, né? Agora, eu acho até que existem os críticos contumados que são antigos incondicionalmente, como, por exemplo, semana passada, foi fazer um bom jogo contra o São Paulo. E teve gente que só falava do momento que o São Paulo dominou o jogo ali, ou ameaçou minimamente o Flamengo. Então, tem um jogo 90 minutos, o Flamengo foi melhor 80 e poucos minutos, e o cara só fala daquele pedaço do jogo em que o São Paulo, não que deu sufoco, o São Paulo fez um gol e tentou alguma coisa, mas não houve nenhuma lance de perigo. O melhor lance depois daquilo foi um gol que o Pulga quase fez ali, numa jogada do Igor Jesus. Foi uma chance do Flamengo, foi mais claro do que qualquer oportunidade que o São Paulo tentou criar.
E aí o cara recorta essa parte. Num jogo de futebol, é natural que, mesmo você jogando melhor, durante um pedaço do jogo, o adversário, de repente, tem um domínio, ou ameaça você minimamente, ou tenta alguma coisa, que o São Paulo não conseguia tentar até então. Então, acho que existe exagero também. O que eu acho mais preocupante é o seguinte, o exagero com relação a essa questão de preservar jogadores. Até que ponto toda essa gente está ou não em condições de jogo para que você remova todos eles, não só do jogo, mas da viagem. Então, assim, você não tem nem uma Arrascaeta para jogar 20 minutos. Do que adianta? Depende. Ano passado, no jogo que o Pedro foi agredido pelo preparador físico, o Arrascaeta jogou o segundo tempo, parte do segundo tempo. Ele virou o jogo. Mas ele não está jogando bem. Sim, mas é um jogador que você tendo esse cara no banco, ele pode ajudar a resolver. Como fazem os times europeus. Quando você poupa o De Bruyne, ele fica no banco, se tiver condições. Se não precisar, ele não entra. Se precisar, ele entra e vai lá para tentar resolver o jogo. Então você não tem um Pedro, não tem um Arrascaeta. Nem o Carlinhos pode jogar porque não está inscrito. Então o Flamengo não tem um centroavante hoje. Vai jogar o quê? O Lohan de centroavante? Vai jogar o Bruno Henrique de centroavante? Como é que vai ser isso aí? Eu acho um pouco exagerado. E aí é importante lembrar também que o Gabriel não está à disposição porque está suspenso. Está suspenso porque cometeu uma tolice. Isso também tem que ser lembrado, porque tem os Gabizetes que defendem, é fechado com o Gabigol. Hoje, além disso tudo, também tem mais um desfalque. Esse desfalque é do jogador que era para estar servindo ao Flamengo e não está porque está suspenso. E está suspenso porque ele não fez um exame de doping. Isso aí também é uma coisa absurda. O que evidencia também como no futebol do Flamengo não tem uma hierarquia. Porque onde já se viu isso? O jogador vai lá e não quer fazer o teste, não faz o teste. Faz falta também. Além disso tudo, ainda tem mais essa. Além das opções da comissão técnica, tem mais essa. Então tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Agora, se a estratégia de hoje vai funcionar ou não, o tempo vai dizer. Tudo vai depender do resultado. Né? É uma cartada muito pesada, mas evidentemente o Tite deve aparecer na coletiva lá cercado de Fábio Massarandian, filho do Tite, César Sampaio, Kleber Xavier, a turma toda, e vai usar lá 1000 termos técnicos, científicos, aquelas palavras todas e tal. Tudo bem, beleza. Mas toda essa gente, tudo ao mesmo tempo, ninguém consegue correr na altitude. Mas que diabo é isso? Repito, vamos imaginar que os dois se classifiquem, Tirone, Flamengo e Bolívar. Aí a banda vai sendo tocada, Flamengo avança o Bolívar, aí os dois vão jogar semifinal lá em La Paz. Primeiro jogo no Rio, segundo em La Paz. O Bolívar é o primeiro da chave, o Flamengo é o segundo. Aí os dois vão eliminando outros adversários e cruzam na semifinal. Vai ser assim? Esse pessoal vai viajar todo mundo, meu irmão. Aí todo mundo viaja, não tem termo científico, tem porcaria nenhuma. Todo mundo viaja, todo mundo quer jogar. Então é isso que eu não consigo entender. Retirar um ou outro jogador, eu entendo. Mas esse volume todo de jogadores titulares, inclusive, me parece, no mínimo, uma coisa exagerada. Não quero crer que é um exagero. Não consigo engolir muito essa história. Mas, repito, o jogo que vai dizer. Se jogar bem e vencer, aí o Tite vai tirar uma onda danada com nós todos. Tudo bem, é do jogo. É verdade. Vai mesmo.